Por que será que o setor com mais acidentes de trabalho no Brasil não é a mineração ou, tipo, a construção civil? Pois é. Mas sim aquele ambiente que a gente acha que é super limpo e controlado, né? Os hospitais, É bem contraintuitivo. muito. E tem uma coisa mais contraintuitiva ainda. Por que dar um capacete novinho em folha para um funcionário é, tecnicamente falando, a pior forma possível de proteger essa pessoa? Uhum, essa é a grande questão. Então, a nossa missão nessa exploração aprofundada de hoje é justamente extrair o que eu chamo de código-fonte da sobrevivência corporativa. Adoro esse termo. É, né? Nós vamos decodificar os tais sistemas integrados de gestão, o famoso SGI. Vamos, tipo, olhar por trás das cortinas dessas normas de qualidade, meio ambiente, segurança do trabalho. Isso. Porque de fora, parece só um emaranhado de jargões, sabe? Exato. Manuais empoeirados na prateleira. Mas na verdade, isso opera como um guia de sobrevivência brutalmente lógico. Trata-se de prever exatamente onde a faísca vai cair. Muito antes de o incêndio sequer começar. Com certeza. E olha, o que a gente precisa desconstruir logo de cara é essa ilusão de que essas certificações corporativas servem só como carimbos decorativos, sabe? Ah, sim. Aquele cero bonito no site da empresa. Ou só para agradar acionista no relatório anual. Quando a gente olha para a mecânica de um sistema integrado de gestão robusto, nós estamos falando de alinhar as engrenagens mais profundas da operação com as metas ESG e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nossa, o buraco é bem mais embaixo. Muito mais. O risco empresarial hoje é multifacetado de um jeito quase assustador. Uma organização pode ter margens de lucros gigantescas, Uhum. mas se ela ignorar, tipo, a pegada de carbono dos fornecedores ou a saúde mental de quem está na linha de frente, o próprio mercado asfixia a empresa. A legislação, a sociedade, tudo que é em cima, né? Mais cedo ou mais tarde, não tem escapatória. Então vamos mergulhar na anatomia de como o trabalho realmente flui dentro dessas mega estruturas. Porque, para entender como alguém consegue gerenciar essa montanha de variáveis todas ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para a história. Sim, a evolução da E se coisa. a gente olhar para o chão de fábrica ou para os escritórios ali dos anos 90 e comparar com hoje, a ruptura é absurda. A gente veio daquela herança bem rígida de Taylor e Ford. Os processos puramente funcionais e verticais, né? Isso. A clássica visão de silos corporativos. Então, tipo, o departamento de compras quer bater a meta de economia. Uhum. Aí o que eles fazem? Compram matéria-prima barata, ignorando totalmente que isso vai destruir a meta de produtividade do departamento de manufatura, porque a máquina lá na frente vai travar o tempo todo. Olha, a psicologia por trás dos silos é fascinante, porque ela acaba incentivando a otimização local em detrimento da sobrevivência global. Nossa, faz todo sentido. É. Em uma estrutura estritamente funcional, o gerente de logística, por exemplo, ele é recompensado se o caminhão sair lotado. Mesmo que ele esteja entregando o produto errado. Exatamente. O incentivo está no lugar errado. A evolução para a gestão por processos transversais mudou esse foco. Certo. Em vez de olhar para os feudos dentro da empresa, a lente passa a mapear o fluxo de valor, desde o momento em que a necessidade surge lá no cliente até entregue o suporte pós-venda. Então as fronteiras internas perdem a relevância? Totalmente. O que importa é a fluidez dessa travessia horizontal, sabe? Sabe, eu gosto de visualizar isso com uma analogia musical. Os processos funcionais antigos operam como uma banda onde cada músico está tocando a sua própria partitura. Uhum, cada um no seu mundo. Isso. De costas um para o outro, usando fone de ouvido com cancelamento de ruído. Nossa, imagina o som. É, o baterista está fazendo um solo incrível, o baixista está impecável nas notas dele, mas o som que chega lá para o público é uma cacofonia insuportável. Ninguém se entende. É o caos corporativo em forma de música. Exato. E a transição para a gestão transversal, que é basicamente o coração do SGI, transforma esse grupo numa orquestra sinfônica de verdade. E a partitura única, que dita o ritmo de toda essa operação, é o ciclo PDCA. O famoso planejar, executar, verificar e agir. Isso. Agora, para quem nos ouve e já está nesse mundo corporativo, falar de PDCA não é novidade nenhuma. Com certeza não. Mas o que me intriga, o que me deixa pensando, é o abismo que existe entre a teoria e a prática nisso. Ah, sim. Parece que muitas organizações entram no looping infinito entre o planejar e o fazer, sabe?
E aí elas capotam justo na hora de fechar o ciclo. É bem isso. Olha, o grande cemitério das estratégias corporativas está exatamente aí, na fase do verificar e do agir. É onde a coisa desanda. Sim, porque as empresas adoram planejar. Nossa, adoram lançar iniciativas, capacitar equipes para executar. Fazer festa de lançamento de projeto. Exato. Mas o rigor exigido para coletar dados reais, confrontar o que foi executado com a meta planejada. E aí vem o mais doloroso. O que seria? Ter a disciplina de padronizar a correção de um desvio. É aí que o ecossistema falha miseravelmente. Caramba! O PDCA só é um motor de melhoria contínua se a engrenagem der a volta inteira, né? Se a empresa só planeja e executa, ela não tem gestão de verdade. Ela tem apenas atividade, movimento. Movimento não é progresso, né? E é aí que entra aquele terreno minado dos KPIs, os indicadores de performance. Nossa, sim. Eu vejo um perigo latente nisso. Quando não tem maturidade no SGI, a organização se afoga naquilo que a gente chama de métricas de vaidade. Uhum. Os números que só servem para massagear o ego. Isso. Medem o número de horas trabalhadas, ou sei lá, a quantidade de peças produzidas, mas não medem a eficácia real da coisa. Perfeito. Se a fábrica produz 100 mil peças por dia, mas 20 mil são devolvidas porque tem defeito, e o descarte disso polui um lençol freático, o KPI de produção está lá, todo verdinho no painel do diretor. Todo lindo. Mas o sistema integrado está sangrando. E olha, medir a saída errada é muito pior do que não medir nada. Sério? Por quê? Porque cria uma falsa sensação de segurança. Você acha que está tudo bem. Um indicador robusto, num sistema de gestão de verdade, não isola a qualidade e deixa a eficiência ou o impacto ambiental de lado. Ele correlaciona tudo. Ah, entendi. As entradas e as saídas. Isso, de forma que uma métrica não possa brilhar às custas da degradação de uma outra área. Então o desafio da liderança não é só definir o que vai medir? Não, é entender o comportamento que aquela métrica vai induzir na equipe. Se a pressão é só por velocidade, a qualidade vai cair e o risco de acidente vai disparar. É matemático isso. É verdade. E para manter sua orquestra tocando bonitinho, sem que a parte de qualidade atropele a de segurança ou meio ambiente, essas diretrizes adotaram uma inovação que é vital. O anexo SL. Isso. Porque, pensa bem, antigamente tentar implementar a ISO 9001 de qualidade e a 14001 de meio ambiente na mesma empresa era um pesadelo logístico. Era um caos. Eram normas com lógicas, numerações, um linguajar completamente alienígena entre si. Parecia que não se conversavam. Até que surgiu essa ideia do anexo SL. E a genialidade do anexo SL foi, criar tipo um esqueleto de alto nível, sabe? Um DNA comum, né? Exatamente. Pensa nele como uma fundação arquitetônica universal. Se a construtora vai erguer um prédio de escritórios ou um hospital, as vigas de sustentação têm que seguir a mesma lógica estrutural. O esqueleto é o mesmo. É o mesmo. O anexo SL garantiu que o capítulo 5 de qualquer norma sempre vai tratar de liderança, o capítulo 8 sempre vai falar da operação. Caramba, isso acaba com aquela redundância burocrática absurda. De outro manual gigante de treinamento para a segurança. O processo é um só. É o mesmo processo, só muda a lente da disciplina que você está olhando. Isso permite um sistema integrado super orgânico e enxuto. E quando a gente olha para a mais dominante dessas disciplinas, que é a qualidade, né, a onipresença da ISO 9001 é inegável. Representa mais da metade de todas as certificações no mundo. Pois é. Mas o conceito mais revolucionário que ela e a ISO 31000 consolidaram foi a tal da mentalidade de risco. E aqui, olha, eu quero jogar uma teoria na mesa e ver o que você acha. Manda. A diretriz define risco puramente como o efeito da incerteza. Correto. A minha primeira reação quando ouço risco é pensar em desastre. Natural. Sabe, um fornecedor quebrando, um navio preso no canal de Suez, uma máquina pegando fogo. Mas espera aí, se a incerteza é por definição apenas uma variação em relação ao que era esperado, tecnicamente uma variação positiva enorme também é um risco corporativo, certo? Sem dúvida. Tipo, um boom de vendas que viraliza do nada no fim de semana.
Isso quebra a logística inteira e destrói a reputação da marca do mesmo jeito que a falta de matéria-prima destruiria. Exatamente. E essa inversão de perspectiva é o que separa as organizações ágeis dos verdadeiros dinossauros corporativos. Como assim? A gestão de risco clássica era focada só na contenção de danos. Sabe, criar muralhas, blindar os processos para nada dar errado. Jogar na retranca. Isso. Já a ISO 31000 traz a incerteza para o centro da estratégia como um vetor duplo. O desvio positivo de um cenário de risco é basicamente o berço da inovação. Nossa, dá um exemplo disso. Imagina uma mudança regulatória muito severa que proíbe o uso de um componente químico tradicional no setor de uma empresa. Tá, a ameaça óbvia é a linha de produção colapsar. Exato. Mas se o sistema de inteligência da empresa já estava monitorando essa incerteza legal há meses, Ah, o risco positivo aí é a oportunidade de ser o primeiro no mercado a patentear um componente verde alternativo. caramba, e aí eles engolem a fatia de mercado dos concorrentes que foram pegos de surpresa? Perfeito. O risco deixa de ser só uma coisa que a gente foge e vira algo a ser gerenciado e alavancado estrategicamente. Mas, alavancar o mercado não pode custar a vida de quem opera a máquina, nem o futuro das pessoas que moram em volta da fábrica. Definitivamente não. E isso nos leva à realidade bem crua da ISO 45001, de saúde e segurança ocupacional. E os dados globais que a gente viu são um soco no estômago. São pesadíssimos. Cerca de 6.300 pessoas não voltam para casa todos os dias por causa de acidentes ou doenças ligadas ao trabalho. É um número assustador. E o que mais me chocou investigando os dados do Brasil não foi a tragédia na construção civil, que a gente já imagina que seja alta. Foi descobrir que o setor de atendimento hospitalar lidera essas estatísticas, Pois é. ultrapassando 60 mil casos num único ano, e a maioria absoluta afetando mulheres. É que o ambiente hospitalar é o exemplo perfeito de uma falsa percepção de controle, sabe? A gente acha que lá dentro tá todo mundo salvo. Exato, a sociedade vê o hospital como um santuário de cura, mas olhando operacionalmente é um ecossistema de alto risco biológico, ergonômico, psicossocial. Tem de tudo. As equipes de enfermagem, que são predominantemente femininas, elas lidam com movimentação de pacientes com sobrepeso o dia todo, exposição a vírus graves, Uma pressão emocional implacável também, né? implacável. E esse volume gigante de acidentes ali reflete muito como o foco absoluto no cliente, que nesse caso é o paciente. Acaba negligenciando quem presta o serviço. Historicamente esqueceram de blindar o trabalhador. E é exatamente na forma de combater esses acidentes que a engenharia de segurança vira o nosso senso comum de cabeça para baixo, com aquela hierarquia de controle de riscos. Esse conceito é fundamental. A gente vê tanta campanha sobre a importância do EPI, né? O equipamento de proteção individual, luva, capacete e óculos, mas a ciência da gestão diz que recorrer ao capacete é confessar que o sistema falhou. Literalmente. Dar um EPI é a última, e eu repito, a menos eficaz barreira de proteção. É muito louco pensar nisso. É fascinante porque dar o capacete para o funcionário, eu gosto daquela metáfora do precipício. Ah, sim, do funil de riscos. Isso. Tipo, tem uma pedra gigante na beira de um precipício quase caindo na cabeça de quem trabalha lá embaixo. Uhum. Dar um capacete reforçado para essa pessoa não resolve o problema central, né? O ideal não é proteger a cabeça da pedra que vai cair. É remover a pedra da beira do precipício logo de cara. Exato. O topo da hierarquia de controle exige eliminação do perigo. A engenharia entra para redesenhar o processo de um jeito que o trabalhador nunca, em hipótese alguma, precise estar debaixo do precipício. Ah, então é substituir o produto tóxico, automatizar a tarefa perigosa. Isso mesmo, enclausurar aquela máquina barulhenta. Porque quando a gente chega no ponto de depender de uma luvinha ou de um óculos, A gente está assumindo que o perigo continua lá, solto no ambiente. e que a vida da pessoa depende dela lembrar de usar um pedaço de plástico do jeito perfeito, sem errar 1 milímetro, O que é uma margem de erro inaceitável. totalmente inaceitável. E a única maneira de descobrir onde essas pedras no precipício estão escondidas é ouvindo o pessoal, quem está ali no chão da fábrica, na enfermaria, operando a empilhadeira. Com certeza. Não faz o menor sentido um comitê de diretoria
fechado numa sala com ar-condicionado, decidir as regras de ergonomia sem nunca ter pego num volante de empilhadeira. É irreal, sabe? A participação dos trabalhadores, principalmente pessoal não gerencial, não é só uma coisinha bonitinha para colocar na norma. É uma necessidade tática de sobrevivência. Eles são os sensores do sistema, né? Em tempo real. O conhecimento de quem vive a operação ali no dia a dia é o ativo mais subestimado de qualquer corporação. Com certeza. Se uma máquina só funciona direito porque o operador dá aquele famoso jeitinho mecânico que não está no manual, E aí o processo já está em falência silenciosa. exato. Quando a gestão ouve genuinamente a base, ela não está fazendo favor trabalhista. Ela está, mapeando anomalias muito antes que elas virem manchete de jornal. E essa lógica de blindagem precisa expandir os tentáculos dela para fora da empresa também. Especialmente quando a gente fala de meio ambiente com a ISO 14001. Outro ponto crucial. No passado, a indústria se orgulhava de instalar um filtro na chaminé, tratar a água ali do encanamento e pronto, já se declarava verde. Mas o paradigma do ciclo de vida rasgou essa ilusão, né? O mercado percebeu que a responsabilidade não acaba quando o produto passa do muro da fábrica. O escopo agora é muito mais brutal, sabe? A norma obriga a empresa a rastrear tudo. A cadeia inteira. Inteira. Se a sua marca vende um celular eletrônico impecável, montado numa fábrica com energia solar, tudo lindo, Tá, parece perfeito. mas os minérios da placa de circuito vêm de uma área de desmatamento ilegal usando trabalho degradante. O seu sistema falhou. Caiu o castelo de cartas. E tem mais, tá? Como o consumidor descarta a bateria daqui a 5 anos? Ah, a famosa logística reversa. Sim, o design do produto pensou nisso. A gestão ambiental integrada entende a empresa como um nó numa teia gigantesca. Ela tem que auditar os fornecedores, educar as pessoas. Sob o risco de responder criminalmente e destruir a própria reputação pelos elos mais fracos da cadeia, certo? Exatamente. O que nos empurra para um mecanismo que costuma dar frio na espinha de 10 em 10 gestores. As benditas auditorias. Ah, a palavra assustadora. Porque assim, como provar que todo esse discurso bonito de proteção do trabalhador, de meio ambiente, não é só uma obra de ficção corporativa montada no PowerPoint? A gente precisa de métodos, né? Regidos pela ISO 19011. Com certeza. Mas eu queria muito dissecar a psicologia por trás da auditoria. Porque muita gente ouve a palavra auditoria e já começa a suar frio. Imagina logo um interrogatório policial. O famoso medo do auditor. É, achar que o auditor é um investigador caçando culpados para punir. Mas se a cultura da empresa transforma isso numa caça às bruxas, o sistema já não perdeu a guerra antes do relatório ficar pronto? Perdeu, porque o ambiente de medo, ele gera a cultura da maquiagem de dados. Nossa, sim. Escondeu o problema para debaixo do tapete. Se o funcionário esconde o erro para sobreviver à auditoria, ele planta uma bomba relógio na operação. A essência do processo é diagnosticar a saúde do sistema com evidência objetiva. É buscar fatos, não intenções, né? Perfeito. Quando o auditor levanta uma não conformidade, ele não achou um crime, ele tropeçou num tesouro. Sério? Um tesouro. Dizendo, olha, o método de vocês está deixando uma falha passar despercebida. Aqui está a chance de ouro de corrigir a raiz do problema antes que chegue na mão de uma criança ou antes que o cano estoure. O valor da auditoria é tipo curar a cegueira institucional. É exatamente isso. E o destino final de todas essas correções não é só sobreviver até o mês que vem. As diretrizes focadas no sucesso sustentado, que estão lá na ISO 9004, trazem uma mudança na balança do capitalismo. Uma mudança imensa. Porque antigamente, a missão da empresa mirava um Deus único, o acionista. Maximizar o lucro a qualquer custo e pronto. Hoje, o sucesso sustentado exige olhar para um cenário bem mais amplo, os tais stakeholders, as partes interessadas. A definição de quem importa se expandiu demais. O acionista quer o lucro dele, quer, mas a comunidade em volta quer garantias de que o solo não vai ser contaminado. Os funcionários querem segurança, né? Desenvolvimento. E os fornecedores querem parcerias de longo prazo, não só relação predatória. E equilibrar tudo isso, todos esses interesses, exige uma cultura de autoavaliação muito honesta e uma capacidade de inovar que depende muito do conhecimento tácito da equipe.
Sem dúvida. Se a organização não consegue extrair e sistematizar o que está na cabeça dos talentos dela, ela fica muito vulnerável. Cada pedido de demissão é inteligência corporativa indo embora. Para tentar sintetizar toda essa complexidade do nosso mergulho de hoje, o grande insight para o pessoal que acompanha a gente é enxergar os sistemas integrados de gestão não como aquelas amarras burocráticas pesadas, Longe disso. mas sim como um sistema nervoso central de um organismo altamente adaptável. O coração disso é o ciclo do PDCA, que não deixa a empresa paralisar e exige a ação com base em fatos. Perfeito. É uma orquestra que junta a excelência da qualidade, o ecossistema do meio ambiente e a trincheira de defesa da vida, que é a segurança ocupacional. Tudo auditado de forma transparente. Entender isso torna qualquer profissional blindado contra a irrelevância no mercado, não importa se está numa multinacional ou numa startup pequena. Porque a capacidade de pensar em sistema, sabe? De ver como puxar uma alavanca lá na produção afeta a pegada de carbono lá do outro lado. Uhum. Isso é o que separa o mero executor do estrategista. Num cenário onde a tecnologia muda o mercado do dia para a noite, a única vantagem competitiva real é a velocidade de aprendizado. É a resiliência da estrutura. E é justamente pensando na velocidade brutal dessa evolução que eu quero deixar uma provocação para continuarmos refletindo após esse nosso encontro. Opa, adoro as suas provocações. A gente viu hoje o quanto essas normas dependem da tal da cultura organizacional, né? Do engajamento de quem está na linha de frente, de capturar aquele conhecimento tácito das pessoas de carne e osso. Uhum. A engrenagem da qualidade gira em torno dessa observação do ambiente humano. Mas olha só, à medida que a gente vai fatiando e descentralizando o trabalho para o modelo remoto, assíncrono, Onde o escritório vira só uma janela de chat. exato, e com a hiperautomação e as IAs comandando as decisões, gerando código numa fração de segundo, como é que uma organização vai conseguir nutrir, investigar e auditar essa cultura orgânica? É uma pergunta pesada. Como que a gente aplica a empatia da gestão de risco ou extrai o conhecimento tácito quando as pessoas trocam de emprego a cada 2 anos, trabalhando sozinhas na sala de casa e as decisões estão escondidas em caixas pretas de algoritmos? É o desafio da nossa década. Pois é, essa verdadeira gestão trata de prever onde a faísca vai cair. E o que a gente faz quando as faíscas viram linhas de código invisíveis e a gente já nem consegue ver o rosto de quem está segurando as ferramentas? Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Até a nossa próxima exploração.